Eu sou Fernanda Magalhães, sou a mãe do Gael e trabalho com osteopatia pediátrica. Eu sou Andréia Gudrin, sou mãe da Yasmin e trabalho com acupuntura pediátrica. Nós somos a Maternidade Sem Filtro. Hoje nós estamos com a Núbia Prevelato e ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela de empreendedorismo, como é essa vida com os filhos, e ela vai se apresentar, né, para falar quem ela é, que ela vai falar muito melhor do que eu. Então vamos lá, com a Núbia. Oi, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Nós que agradecemos. Eu sou a Núbia, eu tenho 36 anos, sou mãe do Gael, o Gael vai fazer 5 semana que vem. E eu tenho uma agência de publicidade e eu também faço alguns trabalhos de influenciadora no Instagram. Então é um pouco de tudo, assim. Alguns não, bastante? Bastante. Eu posso te confessar que eu me tornei cliente de 2 lojas por sua causa. Que bom, como é que nossa, ela influencia de verdade, sabe? E conta pra gente, Núbia, como que é ser mãe de um menino tão sorridente como o Gael? E eu conheço ele desde quando nasceu, sempre, desde sempre. O Gael, ele sempre foi super sorridente. Você lembra dele quando ele era neném? Ele sempre foi assim. É óbvio que ele não é sorridente o tempo inteiro, né? Aliás, ele vai fazer 5 anos agora. Ele tá numa fase, assim, de questionar tudo. Porque é o que ele mais fala. Argumentador, assim. Tudo. Porque ele tá entrando numa fase que ele tá descobrindo até onde ele pode ir. É uma fase que ele realmente não é mais um nenê, né? Ele tá uma criança mesmo, já tem opinião, é teimoso. Mas ele também é muito sorridente desde sempre, assim, é uma loucura, sabe? Ai, gente, não sei como explicar. Eu falo para as pessoas que se você tentar explicar a maternidade para as pessoas, elas nunca vão entender. Porque é uma experiência tão doida, assim. E única, né? Única. E é uma loucura. Eu tava pensando isso esses dias, porque a maioria das pessoas pergunta e fala assim, você já sentiu um amor incondicional? Eu falei assim, acho que sim, meu marido, né, sei lá. Não, mas quando você tem filho é diferente, né? Aí eu ficava imaginando, gente, o que é esse diferente? Aí depois, quando nasce, aí a gente percebe, né, que não tem tradução, né, isso. E aí, o fato de você ter um Gael, eu falei nos bastidores aqui, né, como é um Gael quando tiver 5 anos, pra saber como vai ser o meu. Vai que a energia é parecida, né? Você falou que difícil, ele é calminho. Então, tomara que mantenha esse calminho, porque o meu nenenzinho quem sabe não é no nome, né? Eu acho que é muito assim. Ter filho é uma grande responsabilidade. Eu tinha 31 quando eu tive ele. Eu achei uma idade boa, porque assim, você já começa a entender a responsabilidade que é ter um filho, sabe? E ao mesmo tempo você já viveu bastante coisa. Sim. Porque eu acho que quando você tem um filho muito novo, você tem um pouco dessa sensação de que você tá perdendo a juventude de repente, né? Uhum. Eu tenho várias amigas que tiveram um filho muito novo e que agora que eles estão um pouco maiores, estão aproveitando. Então eu acho que foi o tempo certo, assim. Mas também dá mais medo, porque você enxerga a responsabilidade maior, sabe? Eu Sim. enxergo muito o Gael... eu acho que uma pressão natural, assim, de que é uma responsabilidade grande. Porque, assim, ele é meu filho. Você vai educar, vai... Não, é a vida dele, é minha responsabilidade. É uma coisa enlouquecedora, assim, se você parar pra pensar muito, sabe? Uhum. Mas é muito bom e não tem como explicar, assim, porque é um desafio, mas aí ao mesmo tempo eu percebo hoje. Hoje eu acordo, tudo que eu faço é voltado pro Gael. Por exemplo, pra eu estar aqui, eu já tive que acionar uma rede de apoio, já tive que pensar, o que eu vou fazer, onde eu vou deixar o Gael, o que eu vou fazer, quem que vai ficar com ele. Tudo essa... No começo você fica meio perdida, assim. Sim. Mas depois de um tempo, agora, pra mim é comum. Porque eu faço home office. Eu falo que é um chaveirinho, né? Uma chaveirinha. Não, tudo. Você acorda e vai dormir pensando na criança. Não tem... Às vezes você nem precisa se preocupar, mas você tá pensando, sabe? Torna-se automático, né? Com o passar do tempo, né? Algo Não, que vai... uma doideira. E como que você concilia ser mãe e essa vida agitada sua de profissional multitarefas, né? Como que você consegue conciliar tudo, Núbia? Eu fico um pouco doida, mas assim, eu tenho uma rede de apoio muito boa, principalmente minha mãe, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda, que vai em casa 2 vezes por semana, que às vezes ela quando o Gael era menor, ela ficava comigo bastante tempo com ele. Hoje ela me dá uma força em casa. Mas é minha mãe. Minha mãe é a principal rede de apoio. É o que eu falo pra todo mundo que vai ter filho. Se você tiver uma mãe que você se dá bem, que... Por exemplo, minha mãe, a gente tem a mesma opinião sobre a educação, sobre os cuidados desde sempre. Então, isso facilita.
A gente não tem muito atrito com a educação do Gael, por exemplo. Então, é uma pessoa que sempre me ajudou muito, muito. Ela que tá com ele lá em casa agora, sabe? E isso que eu acho muito bacana, porque você demonstra muito isso. Você é muito família, né? Você, assim, eu vejo a Núbia sempre com a irmã, com a mãe, com o Gael, e você faz questão de reforçar isso, né? Assim, e é muito legal isso. Eu acho, assim, é importante e importante na criação. Sim. E é isso que você já vem passando isso pro Gael. Eu acho muito importante, porque assim, a minha avó, na verdade assim, eu sou do Paraná, minha família é um pedaço do Paraná e um pedaço mais do interior. Mas todo mundo é muito longe. Então, por exemplo, eu nunca tive minha avó do meu lado o tempo todo. Eu via minha avó nas férias, sabe? Então aí eu vejo o Gael hoje com a minha mãe, nossa, eu acho o máximo. Porque ele é louco pela minha mãe. E eu sou louca pela minha mãe também, assim, a minha família é muito unida. O meu irmão mora fora e a gente fala com ele uma vez por semana por vídeo. Ele sabe tudo o que tá acontecendo, a gente divide tudo. A minha família tem muito disso, a gente é muito unido, sabe? E eu gosto, isso é muito importante pra mim. Eu acho que em todos os momentos difíceis da minha vida, eles estiveram comigo. E eu queria que esse apoio passasse pro Gael, né? É o sentimento de... Valor de família mesmo, né? de segurança, sabe? Por exemplo, uma coisa muito característica do Gael que eu acho engraçado. Às vezes a gente sai e ele tá cansado. Às vezes a gente tá num lugar super legal. Levei ele pra um parquinho, um lugar diferente. Aí ele fala, ai mãe, tô cansado, vamos pra casa? E eu penso, puxa, é muito legal. Ele vê a nossa casa como um lar, uma segurança mesmo. Um lugar que ele quer estar. É o conforto. É o conforto, exatamente. O lugar que ele vai voltar e que ele vai se sentir seguro e acolhido, sabe? Sim. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a família também. E é difícil encontrar isso em criança, né? Porque a maioria, eu quero dormir na casa da vovó, eu quero dormir na casa do amiguinho. E o fato dele estar em um lugar super divertido, que chama atenção ele querer voltar pra casa, né? Isso informa que o valor realmente foi concretizado ali, né? É muito bom. Daí você fala, que bom. Que bom, sabe? Eu também, filho, vamos pra casa. Nossa, eu não. Eu sou idosa, assim. Eu faço as coisas por ele, mas assim, eu tô sempre com uma preguiça. Eu adoro, eu sou super caseira. Eu gosto de sair com ele, porque pra ele conhecer as coisas, né? Mas quando eu era solteira, nossa, eu adorava ficar em casa, gente. Não saía de casa pra quase nada, sabe? E ele tem um pouquinho disso também. E você tem alguma estratégia, assim, uma rotina que você faz com ele para tá adequando o seu estilo de vida com o estilo de vida dele, assim? Porque a criança, né? Ele requer bastante energia, precisa, né? Cara dela. Muito. Ainda mais nessa fase que ele tá. Ele demanda muito mais energia da gente. Eu faço home office, né? Então, assim, se eu não tiver tudo muito planejado, eu não consigo trabalhar. Então, ele já respeita que eu tenho esse espaço. É óbvio que não é o tempo todo, né? Às vezes ele quer ficar comigo. Aí eu deixo ele no escritório, ele fica comigo desenhando ou fazendo alguma coisa. Mas ele já entendeu. Como eu faço home office desde que ele nasceu, então ele já entendeu que ali é o meu espaço de trabalho. E aí ele entende um pouco do trabalho, por exemplo. Ele sabe que eu preciso trabalhar. Então ele já é um pouquinho mais maleável. Eu acho que tem, assim, mas são poucos pontos de dificuldade que eu tenho com ele em relação a isso. Mas eu tenho que ter o cronograma redondo ali. Eu sou muito rigorosa com a minha agenda, até com os compromissos com ele. Porque apesar de eu ter essa... Quando a gente é autônomo, a gente tem uma liberdade, uma flexibilidade que é uma vantagem muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, se você não se organizar, você se perde. Porque a criança te consome o tempo todo, né? O que ela quer é ficar com você. E quanto mais você fica, mais ela quer ficar. Então, se eu começo a abrir muitas exceções no meio do trabalho, vai chegar uma hora que ele não vai deixar eu trabalhar mais. Então, a gente tem que respeitar o espaço, que acho que é a parte mais difícil. Mas eu faço o cronograma tudo redondo. Só que, gente, às vezes, não vai tudo pra lá. Igual, domingo ele começou a ficar com febre. Aí eu já fui cancelando meus compromissos durante a semana, porque eu já sei que eu vou ter que dar uma atenção especial. E quando ele nasceu, que fase da vida você estava? Você estava na revista, não? Como que tava? Tava. Eu era casada ainda. E, na verdade, eu não pensava em ter filho naquela hora. E, na verdade, eu nem estava muito preocupada, porque eu tenho endometriose. Então, na minha cabeça, como eu não tinha engravidado... Eu fui casada há 10 anos, eu fui engravidar no final do casamento. Então, assim, eu já estava há muito tempo despreocupada. Falei, não, tudo bem, eu vou ter que fazer uma fertilização a hora que eu estiver pronta. E a gente nunca tá pronta, né? Essa é a verdade.
E aí, eu descobri que eu tava grávida, nossa. E como foi? Foi a menstruação que atrasou? O que foi? Só que sempre atrasava, porque minha vida sempre foi uma loucura. Então, assim, mulher, né? Nunca foi regular. E assim, eu tenho endometriose, então nunca foi regulado o ciclo, mas aí começou a atrasar muito. Daí eu falei, nossa, que esquisito. Vou comprar um teste. Às vezes eu comprava, sabe? Eu ficava meio assim, falava, ai, será? Eu comprava um teste, dava negativo e ficava tranquilo. Comprei um teste, menina. A hora que aquele teste deu positivo, eu quase desmaiei. Eu lembro que eu tava na minha sala e tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ficava na minha sala. Eu abri a porta, eu olhei pra ele e falei, Rafa, eu tô grávida. Ele, como assim? Falei, deu positivo. Ele falou, peraí, vou ligar no laboratório, você faz exame de sangue, fui fazer. Mas eu tava atordoada, assim, porque eu não tava planejando. E eu tava, assim, numa etapa da minha carreira que eu tava trabalhando feito uma louca, assim. Muito mais do que eu trabalho hoje. Então, assim, aí eu fiz o exame de sangue, deu positivo e tal. Aí, claro que eu fiquei super feliz. Mas foi um impacto, assim. Mas aí foi bom. É que, na verdade, assim, depois que você descobre que você tá grávida, a partir do momento que você descobre, você já muda, né? Você tem que mudar a sua vida inteira. Primeiro que você tem que olhar pra você, né? É um mix de emoções, né? Bem, assim, uma erupção de emoções. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou dar conta? Meu Deus, não, a primeira coisa que eu pensei foi... Meu Deus, eu sou mãe agora. Ai. A hora que eu olhei o teste, eu falei, gente, o que eu vou fazer com o meu trabalho? Eu não tenho tempo nem de fazer nada. Eu trabalhava até 10 horas da noite, levava coisa do trabalho pra casa. Eu falei, gente, como que eu vou encaixar uma criança nessa vida? Vou ter que mudar. E eu falei, não, eu tenho aí as 40 semanas pra mudar a minha vida. E mudar tudo, né? Porque daí eu não me alimentava bem, não fazia... Gente, foi tudo errado. Tudo errado. Não, tem gente que faz planejadinho, bonitinho, toma vitamina, faz tudo. Eu não tinha nada disso. Eu vivi uma vida louca, tomava 500 litros de café por dia, não fazia exercício, não me alimentava bem. Era tudo muito conturbado, assim. Aí, a hora que você engravida, você tem que mudar, né? Aí você muda tudo. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque daí minha vida tomou outro ritmo, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente corre e faz tudo, né? E aí chega eu acho que foi um divisor de águas, assim, de... Tá, agora eu não sou mais jovem, eu preciso mudar, né? E é uma mudança, assim, que a gente não tem essa maturidade jovem, né? E é preciso um pitico pra falar assim, vai se cuidar, mulher, não é? Não, muito. Uma das coisas que mais mudou na minha vida foi quando o Gael nasceu, foi que eu comecei a olhar pra mim. E se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar dele. Exato. Né? Se você não estiver bem, se seu corpo não estiver bem, Sim. se a sua cabeça não estiver bem, seu filho absorve tudo. É uma loucura, assim. Sempre quando tem alguma coisa errada, ele sente tudo. Sim. Você não precisa falar. Às vezes você não precisa nem chorar, por exemplo. Você tá triste por alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, quando a minha avó morreu, eu fiquei super triste. Falei, eu não sabia se ele ia conseguir lidar com isso, como que ele ia interpretar a informação, né? E aí, eu tava super chateada, mas eu não chorava na frente dele, sabe? Mas ele sabia que tinha alguma coisa errada. É uma coisa muito doida, assim, a conexão que a gente tem com os filhos é uma... E assim, eu estudo, atuo muito com a acupuntura, né? A criança, ela vive as emoções da mãe, dos pais, né? Da mãe e do pai, mas principalmente da mãe. Então, porque o neocórtex da criança tem informação até os 7 anos. Aí, a partir dos 7 anos, daí já é emoções deles mesmo. Mas até os 7 anos, é emoções da mãe. Então, hoje mesmo eu encontrei uma amiga, ela falou assim, nossa, meu filho estava ótimo. Eu recebi uma notícia e ele ficou péssimo. Eu falei, já está falando o que aconteceu com ele. Porque absorve, né? A energia é muito, muito grande. E mãe e filho eles respiram a gente, né? Imagina, eu moro sozinha com meu filho. A gente compartilha tudo, todos os momentos. A maior parte da vida dele está comigo, só eu e ele. Então, não tem como. Ele me conhece muito bem. E eu vejo exatamente isso nele, sabe? De ele tá começando a entender as emoções dele. Então, às vezes eu falo alguma coisa com ele, ele fica chateado. E aí ele começa a chorar. E aí ele tá bravo comigo porque eu briguei com ele por alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele quer vir no meu colo. Eu falo, vem! Aí ele vem, começa a chorar. Ele tá tentando entender, sabe? Quando ele olha assim e fala, mas eu tô bravo porque você tá brigando comigo, mas ao mesmo tempo eu quero o seu colo, sabe? É uma loucura. E tá todo mundo aprendendo, eu também tô aprendendo. Porque educar é
é algo, eu acho que assim, é uma das coisas mais difíceis para se fazer, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De saber educar, mas mostrar que você também é a mãe, que você tá ali para acalentar também, né, Núbia? Gente, é o Porto Seguro, É o Porto Seguro. Eu tava vendo esses dias essa questão de bater em criança, né? Eu acho que é uma coisa que vem muito da nossa infância. Sim. Eu lembro, eu nunca apanhei da minha mãe, nunca. Mas eu tive muitos amigos que apanhavam dos pais, sempre foi muito comum, né? E aí eu penso, por exemplo, tem gente que fala, ai, nossa, eu me seguro pra não bater, porque não é certo bater. Eu falo, gente, eu não... Você vê como as coisas se perpetuam pelas gerações, né? Você não tem nem a vontade de... Eu não tenho esse reflexo, porque eu nunca apanhei. Uhum. Então é uma coisa que pra mim é mais fácil, porque eu nunca passei por isso. Porque se você parar pra pensar, e eu tava lendo exatamente sobre isso, a criança, você é o ponto de apoio dela. Imagina que ela não sabe lidar com a frustração, ela é um sentimento que vem e ela não sabe o que fazer com aquilo. Sim. E aí a única pessoa que ela vê como base, ou as únicas pessoas, né, falando do pai e da mãe, as únicas pessoas que ela vê como base batem nela. E aí você vai chorar pra quem? Se aquela pessoa tá te causando dor, sabe? E você não entende. E realmente, se você parar pra pensar do ponto de vista da criança, é uma maldade, gente. É gigantesca. E ainda bem que está mudando esse contexto, né? Aliás, já mudou muito. E, assim, tá tendo muitas quebras de crenças, né? Então, você não precisa repetir padrões, Não, a gente tem que quebrar. né? No teu caso, assim, você mesmo falou, você nunca apanhou da sua mãe. Então, literalmente, você está repetindo padrões, mas é um padrão bom. Né? E assim, mas o legal é que esse padrão de tava errado, mas eu preciso fazer, tá acabando. As gerações estão mudando muito, né? Uma vez eu vi um Reels no Instagram que reflete exatamente isso. O pai mostra uma cinta de calça, né? E fala, filho, pra que serve isso? Ela, pra segurar a calça, pai. Isso é o máximo. Você viu esse Reels? Aí mostra Havaianas, pra que serve isso? Ué, pra pôr no pé. Então, assim, não tem aquela maldade, né? Tipo, vai ser usado pra bater em mim, né? Então, não tem mais isso. E é a cultura que muda. Sim. As pessoas não batiam nos filhos há 30 anos atrás porque elas eram maldosas. É porque era um comportamento habitual. Eles achavam que era o correto, né? Falar em comportamento, como que você faz por morar com ele? Você divide a cama com ele? Não? Como que é? Ele tá fazendo 5 agora, né? E aí, esse ano, a minha grande meta é mudar ele pro quarto dele. Eu vou reformar o quarto dele pra ficar mais atrativo, pra ver se ele começa a ir pro quarto dele, porque ele dorme comigo. É uma delícia, gente. Mas eu acho que eu vou sofrer mais que ele. E aproveita, porque depois... Depois que vai de volta, né? Não. Hoje em dia, às vezes eu quero dormir com a Yasmin, né? Falo, filha, não, mamãe, meu quarto, meu espaço. E é claro, né? Cresceu, pronto. Então. É que eu acho que, assim, ele tá fazendo 5 anos, eu acho que é uma idade que ele precisa, realmente. Eu amo que ele fique comigo, que ele seja grudado comigo, mas eu amo que ele seja independente também, sabe? Eu acho que se eu ficar segurando isso muito tempo, ele tá mudando muito agora. Eu tô sentindo ele mais independente, então eu acho que é a hora de começar a fazer essa transição. E ter a individualidade dele, né? Então. Ele fica no quarto dele, sabe? Às vezes ele... não sei, às vezes ele fica brincando no quarto dele e fala, você não quer vir aqui comigo? Ele fala, não, mãe, quero ficar aqui. Que bonitinho. Então ele tá começando a ter o espaço dele, é importante, sabe? A gente quer acolher, né? A gente quer que fique embaixo da asa pra sempre, mas isso lá na frente, não tem como. E Núbia, assim, a tua profissão é muito criativa. E o Gael, ele puxou essa tua criatividade, você incentiva isso nele? Eu Conta pra incentivo gente. super. Adoro. Eu queria que ele trabalhasse com criação, eu achei que ele ia super desenhar, que ele ia pintar. Ele gosta. Brincar de massinha, pintar, desenhar. Mas não é uma coisa que ele faz com muito prazer, sabe? Ele faz uma brincadeira ali, mas não é uma coisa que entretém ele. Agora, número... Ele é enlouquecido, você acredita? Tem uma dele, loucura, né? E ele adora. Não adianta a gente querer puxar a sardinha pro nosso lado, né? É o que né? Isso é outra coisa que eu não tenho pressão nenhuma, sabe? Eu acho que ainda mais hoje em dia. Porque hoje em dia tem curso de tudo que você pode imaginar. O que eu penso eu sou capricorniana, né? Então, assim, o trabalho é uma parte muito importante da minha vida.
E eu me considero muito privilegiada por eu trabalhar com o que eu gosto e isso me sustentar, sabe? Então é isso que eu desejo pra ele. Que ele encontre a profissão que ele gosta de verdade. Então eu nunca vou pressionar ele pra ele seguir uma profissão, sabe? A gente vê tanta gente mudando de profissão aí no meio da vida, sabe? Porque não gostava. E eu acho super legal isso, porque a gente realmente passa tanto tempo no trabalho. Se a gente não for feliz naquilo, Exato. a vida fica muito pesada, sabe? E é diferente ele decidir que não quer mais aquilo e mudar por conta própria mesmo, do que falar assim, eu vou fazer isso porque minha mãe quer, né? Exato. Então, ele tomou a decisão E a de vida trocar, tem muita então. responsabilidade. Às vezes a pessoa vai mudar de profissão com 50 anos. Por quê? Porque antes ela não podia mudar, porque ela já estava naquela profissão, e a profissão que sustenta ela. E às Se vezes ela tem uma estabeleceu, família. né? Às vezes os filhos começam a caminhar sozinhos, não, agora eu posso fazer o que eu amo. E não pode dar essa oportunidade de eles fazerem cedo, sabe? Eu já acho super cedo, você sair com 17 anos da escola pra decidir o que você vai fazer pelo resto da vida. Parece que a gente não tá preparado. Né? E não tá realmente. Por isso que hoje tem tantas transições de carreira, né? Muitas pessoas fazendo transição. De carreira, né? Às vezes o engenheiro virando educador físico, uma coisa nada a ver com a outra. Exato. Mas que deixa ele feliz, né? Se conecta, ele tá se conectando, né? Eu acho que isso aconteceu muito depois da pandemia, né? Eu acho que a pessoa se interiorizou, ficou muito... E acabou se achando, se encontrando. Sim. Né? A verdade é que a gente não se olha, né? A E gente vai vivendo no automático. E falando em se encontrando, como que você se encontrou na profissão? O que levou você a escolher? Você sabe que quando eu saí do 3º ano e eu sempre fui muito grudada com meu irmão é oceanógrafo. Então, no 3º colegial eu prestei biologia. Aí eu não passei, graças a Deus, porque eu prestei todas as públicas e não passei. E aí eu falei, não, vou fazer um ano de cursinho. Fiz um ano de cursinho e aí no meio do cursinho eu comecei a atender meio pra arquitetura e aí eu encontrei publicidade. E aí a hora que eu encontrei publicidade, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu entrei na faculdade, aí eu já trabalhava, só que eu trabalhava em outra área. E aí no meio da faculdade eu já comecei a trabalhar com isso, porque a publicidade tem um campo muito grande. Eu trabalhei muito, até hoje eu trabalho muito com criação. Então, assim, eu sempre fiz muita arte, muito Photoshop, Illustrator, toda essa parte de arte, de mão na massa mesmo de arte. Então, mas publicidade você pode trabalhar com N coisas, né? Ainda mais hoje em dia. E eu acho que isso que foi me levando para esse lado mais criativo. E aí agora eu trabalho muito mais com produção de vídeo, de produção de conteúdo. Mas é uma coisa que o mercado foi me levando, eu fui me encontrando, fui me achando e eu vou migrando. Eu não tenho muito medo de migrar, assim, sabe? Eu acho que faz 15 anos que eu trabalho com isso. Eu acho que eu já tô numa fase que eu não tenho muito medo de arriscar, de repente, coisas novas. E eu acho que é o que traz frescor, sabe? Só que, se tudo der errado, eu sei fazer o arroz com feijão, eu vou fazer e vai dar tudo certo, porque eu sei que isso dá certo. Então, acho que é você se encontrar um pouquinho nisso, sabe? Eu sempre fui muito de estudar. O meu trabalho é muito amplo, então ele vai se renovando. Eu consigo renovar. Eu sei que não são todos os trabalhos que são assim, né, gente? Mas o meu trabalho é muito solto. Então a gente vai... E você tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Então, sei lá. Hoje em dia, Instagram é o modo de publicidade. Beleza, amanhã é TikTok. Aí você vai e muda pro TikTok. YouTube. E assim tem que ir indo, né? E o que você acha que é menos pesado? Tipo, produção de vídeo é algo mais... tem um ritmo mais gostoso ou você preferia ficar lá no computador com o Illustrator e tal? Eu vou te falar, o que eu mais gosto de fazer é produção de vídeo, mas não de estar na frente da câmera. Eu gosto de fazer produção de vídeo por trás. Isso, hoje em dia, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas eu gosto também de ficar sentada no escritório fazendo criação, sabe? Eu acho que são duas coisas que se equilibram, assim. Uhum. Eu gosto de fazer Instagram. Eu gosto dessa parte de influenciadora, mas isso é uma parcela muito pequena do meu trabalho, sabe? Até agora, do ano passado pra cá, em janeiro eu dei uma bela pausa, assim, no que eu tinha de recorrente, pra fazer coisas mais pontuais. Porque aí, esse lance da produção de vídeo começa a crescer muito. E aí chega uma hora que você não consegue dar conta de tudo, né? Você fica maluca. Aí eu falei, não, preciso pausar uma coisa pra conseguir dar andamento na outra. Então aí eu tô mais tranquila, vou fazer trabalhos mais pontuais.
E a produção de vídeo é o que tá ocupando mais tempo, assim, E eu tô adorando, gente, porque aí é uma coisa nova, eu tô convivendo com um monte de gente diferente, a gente tá aprendendo um monte de coisa diferente. Então, acho que é isso que vai renovando também, porque não tem como, o trabalho chega uma hora que é maçante, se a gente faz a mesma coisa todo dia, o tempo todo. E eu e a Dé, a gente tava conversando, vindo pra cá, né? Como parece uma escravidão, né? O negócio de Instagram, produção de vídeo, porque você sempre tem que estar produzindo, porque tem que ter visualizações e aquele negócio. Aí você fala, ai, não tô afim hoje, galera. Não quero aparecer. Mas é exatamente isso. Aí, por exemplo, eu tava fazendo produção de vídeo e eu tinha alguns contratos que eu tinha que cumprir e eu tinha que ir toda semana. E aí, eram 2 dias na semana, meio período pelo menos, desses 2 dias, que eu tinha que estar produzida e feliz, não importa o que acontecesse. Você tem que estar bem e você tem que ter as ideias ainda pra fazer. Ainda que a Pamela, que sempre me ajudou a gravar os vídeos, a gente tem uma sintonia maravilhosa, então a gente criava os conteúdos junta. Mas assim, é muito cansativo. Tem dia que você tá cansada, sabe? Que seu filho tava doente ontem, você não dormiu a noite inteira. E aí você tem que estar lá sorrindo. Gente, é muito cansativo. E aí, isso eu entendo perfeitamente. Eu entendo, por exemplo, uma pessoa que não tem nada a ver com esse ramo, vocês, por exemplo, e você tem que fazer o vídeo. Chega uma hora que você fala, ai, caramba, tô cansada. Já atendi um monte de gente, aí eu tenho que parar pra produzir conteúdo. E é muito mais, pra mim, é mais natural produzir conteúdo porque eu já faço isso pra outras pessoas. Então, é um processo um pouco mais rápido. Eu imagino pra vocês. Se pra mim é cansativo, eu imagino pra vocês. Aí você pensa, eu tenho que pensar fora da caixinha pra chamar atenção, pra ter visualização. Aí você teve aquela visualização, beleza. Aí você posta outro vídeo, tá, manteve e tal, mas você começa a cair, parar de aparecer, aí você fala, volta tudo de novo, vamos criar algo legal. E né? eu acho que isso tá acabando criando muita ansiedade em pessoas, né? Sim. Porque assim, igual você falou, pra você é fácil, mas tem muitas pessoas que fazem sem ter essa facilidade, igual você acabou de falar, nós que não somos da profissão, né, da área. E tem muitas pessoas fazendo isso. E eu acho que isso causa uma certa ansiedade nas pessoas. Muito. Depender de visualização, de número, né? Isso de produção, de ter que... Acaba se cobrando e acaba... E você acaba se comparando. Não tem como. Rede social a gente se compara com as pessoas. Ninguém gosta de postar um story chorando. Ou acordou, não tá bem, sabe? As pessoas não gostam de postar isso. A gente posta o lado bom da nossa vida. Nenhuma vida é perfeita. Mas a gente acaba se espelhando. É verdade. Não tem, é uma coisa meio involuntária, não tem como, sabe? E assim, é muito tempo, né? De tela. Muita tela. Uma transição que eu fiz também foi de... Eu amo ler. E aí lá por outubro do ano passado, eu tinha lido super pouco. E aí eu comecei a ver o tanto de tempo que eu ficava no celular, no Instagram. Antes de dormir ou nos tempos de descanso. Acabou. Primeiro que assim, a maioria dos dias eu fico na tela já o dia inteiro. Aí, chega à noite, você fica mais na tela. Eu já acordava com a cabeça cansada, sabe? Aí eu comecei a fazer essa transição de começar a ler. Aí tudo bem, eu deito na cama, eu vejo um pouquinho Instagram, 10 minutinhos e começo a ler. Nossa, a cabeça é outra coisa. E eu comecei a levar na bolsa. Já tô vendo que a Yasmin vai virar sua fã. A hora que ela assistir esse podcast, que ela ama a leitura, ela ama, adora. Ótimo. E a maioria das pessoas acham que, ficar rolando Reels descansa a cabeça, mas é o contrário. Mas a leitura, sim, eu tava vendo um artigo lá, a leitura descansa a cabeça. Eu nunca ia imaginar que uma leitura de algo, assim, gostoso, não para estudar, né, descansa a cabeça. Eu não gosto, por exemplo, eu sempre peço indicação de livro. Aí as pessoas sempre me mandam um livro de negócio, sabe? Eu falo, não, gente, eu não leio nada. Eu já trabalho muito, sabe? Se eu tiver que ler alguma coisa de trabalho, eu vou ler no tempo de trabalho. O tempo que eu tô lendo é um tempo de ler alguma história, sabe? Alguma coisa que você se prende mais. Porque a gente vive acelerado. É WhatsApp o tempo inteiro. É Instagram o tempo inteiro. É tela o tempo todo. Eu tô com um projeto nessas férias, né? Eu já vinha estudando para escrever um livro. E eu quero escrever um livro para criança. Então, já tá tudo formatado. Agora, a partir da segunda quinzena de janeiro, eu vou começar a colocar no papel. Porque eu acho que incentivar a leitura desde pequena é uma coisa muito bacana. Porque a criança ali, a gente também, quando está num livro, você entra num mundo imaginário que desenvolve muito a criatividade. É diferente de você estar numa tela e já está pronto. Ali você está utilizando a imaginação. Não, muda completamente. Quando a gente vê um filme, a gente vê um livro.
Pode ser o livro e o filme. O filme é baseado no livro, às vezes ele seguiu à risca. Mas é completamente diferente. Se você assiste o filme e lê o livro, mesmo que você já saiba a história, é completamente diferente de você imaginar. Eu acho o máximo. Quando tem algum filme de algum livro que eu li, eu acho o máximo. Porque daí eu assisto e falo, gente, mas eu imaginei isso muito diferente. É uma loucura. E vocabulário, né? Principalmente para o pessoal mais jovem. Para desenvolver vocabulário, a internet não desenvolve vocabulário. Rede social, imagina. Inclusive, eu achei bacana. O que você acha a respeito dessa proibição de celular na escola? É bem atual, né? Eu acho que demorou, né? Não pode. Eu nem sabia que podia, na verdade, que meu filho é pequeno. Pra mim não podia. Imagina. Como que você faz? A gente não consegue se segurar. A gente que já tem maturidade. Imagina uma criança, um adolescente, que tá ali, aquele monte de hormônio que nem ele tá entendendo o que tá acontecendo na cabeça dele. E aí, Instagram é tudo pra eles, assim. A gente vê, atenção, né? A gente vê a Virgínia, que é uma super influenciadora, mas ela posta a vida dela. Não, as pessoas estão vendo... Por exemplo, se você deixa um adolescente com um celular na escola, ele vai ver durante a aula. E aí, em vez de ele prestar atenção no conteúdo que vai ser importante pra ele, ele tá vendo nada. Nada que acrescenta, né? Nada. Não é uma coisa, não é um conteúdo legal, sabe? E incentiva a não ler, né? Ou ler coisas pequenas, né? A maioria das pessoas, se vê uma foto e um textão, Não, as pessoas não leem. Veja post de loja. Às vezes tá lá. Pode ser vídeo ou foto. Tá na tela o preço. Olha nos comentários quantas pessoas estão perguntando o preço da coisa. É bem isso mesmo. E aí, se a pessoa da loja não responde os comentários que tá qual é o preço, as pessoas ainda falam, não, porque não responde. Eu falo, gente, mas tá na tela, as pessoas não veem, as pessoas não leem. Se tiver na inscrição, então esquece, não vê. Não tem jeito. Porque eu acho que veio muito não só da internet, porque foi tudo muito rápido, se você parar pra pensar. Sim. Eu tenho 36 anos. Esses dias meu filho me perguntou o que eu via no celular. Que desenho que eu gostava quando era pequena. Não tinha. Celular, não tinha essa idade. Eu mal tenho foto de quando era pequena. Então, assim... Tinha que revelar, né? E às vezes queimava. Nem saía, né? Não, e eu quando era pequena, meu pai tinha acabado de comprar uma filmadora. E ele achava o máximo. Então tem, tipo, horas de vídeos meus dormindo, por exemplo. Não tem nada demais, assim. Agora foto não tem quase nada. Porque agora, olha meu celular. É igual eu te falei. Você vai ver seu celular. Agora vai ser só seu filho. E ele vai gostar de ver, é legal. O Gael, às vezes, ele entra e ele vê nos álbuns que você clica pela pessoa. E ele começa a ver as fotos dele, ele adora. Ele vê ele pequeno, sabe? Olha que bonitinho. Olha o tanto de registro que a gente tem. Antigamente era. Evoluiu muito rápido, isso é uma questão de 20 anos. Então, eu acho que a gente tá tentando acompanhar essa evolução, sabe? Tá tudo muito rápido. Eu vejo o Gael hoje com 5 anos. Gente, com 5 anos eu não fazia nada com minha terra. Olha o que ele faz, as coisas que ele me pergunta. Agora tem a inteligência artificial, né? Que perguntam tudo pra... Eu tenho uma Alexa em casa. Você testou aquele negócio de falar baixinho com a Alexa, gente? A vozinha, né? Parece a vozinha falando. Assim, Alexa. E pede, sei lá, quanto é 2 vezes 54. Ela responde assim, tal coisa. Não vou responder porque eu não sou boa em matemática, nem sei que número eu falei. Eu já vi uma vozinha perguntando assim, meio que escondido pra ninguém ver, e ela perguntava baixinho. E daí responde baixinho. Que legal. Nossa, vou testar. Testa qualquer coisa. Não, e eu liguei, por exemplo, o ar-condicionado. Eu coloquei um controlinho que aí a Alexa vai no controle de voz. Ah, filha, o dia inteiro. Alexa, liga o ar-condicionado. Alexa, desliga o ar-condicionado. É o dia inteiro assim. Tudo ele faz. Aí ele pergunta tudo pra ela. Alexa, que horas são? E agora que ele se prendeu nos números. Alexa, que dia é hoje? Ele sabe que dia 17 a gente vai fazer um passeio. Daí ele acorda e fala, Alexa, que dia é hoje? Aí ele já sabe o dia. Ele fala, a gente vai ver. Ai, que bonitinho. E essa é a época que eu acho que a criança não sabe o que é amanhã. Não. Depois, Isso me ajudou muito. Porque ele tinha esse lance de eu falar, depois de amanhã a gente vai fazer tal coisa. E ele ficava ansioso já. Agora, com essa história dele saber os números, aí eu dei um calendário pra ele. Nossa, melhorou muito essa questão de ansiedade, muito. Eu jamais imaginei. Eu não sei se é porque ele gosta de números,
Mas facilitou bastante a ansiedade, porque antes qualquer coisa eu tinha que contar na hora, né? Porque senão... E falando em conquista, qual foi a tua grande conquista até agora? Você fala assim, ai, deixa eu pensar aqui. Eu acho que, assim, eu considero uma grande conquista eu ter o privilégio de trabalhar em casa com o que eu gosto. E eu conseguir conciliar a minha vida profissional para conseguir acompanhar o Gael, sabe? Então, assim, o Gael tem fono, eu consigo ir. 99% das sessões, sabe? Ele tem futebol, ele tem natação, entendeu? Então, assim, a gente se concilia. Eu concilio ele e o pai dele, eu e o pai dele, a gente concilia os compromissos, mas, assim, sempre que eu quero estar, eu tô, sabe? São poucos dias que eu não tô. Eu acho que isso, pra mim, é uma conquista muito grande, porque é um privilégio, gente. Sim. Porque o normal, o que é? Uma pessoa entrar de manhã no trabalho e ficar até a noite, e a criança ficar, de repente, na escola o dia todo, sabe? Eu tinha muito essa cobrança. Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Gigante, que parece que nunca vai embora. A gente só vai aprendendo a lidar com ela, Olha, né? frase de livro, hein? Mas a gente aprende a lidar, ela não vai embora. Não tem jeito, a gente se culpa por tudo. Às vezes eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, nossa, eu fiz tal coisa hoje, será que eu sou uma mãe ruim? Ela fala, ai, Núbia, não começa, meu. Sabe? Porque a gente se culpa o tempo todo por coisas pequenas, às vezes. E aí, às vezes, eu tava me culpando de não estar com ele o tempo todo. Mas eu trabalho, não tem como eu ficar com ele o tempo todo. Não é porque eu tô em casa que eu tenho que ficar com ele. Ele tem que entender que eu também tenho horário de trabalho. E é o normal, gente. E é uma coisa assim, né? Não é só a gente se cobrando. São as pessoas em volta que cobram a gente. Muitas vezes, pessoas que não têm nem filho, não têm nem ideia do que tá falando. Que é o que mais acontece. Nossa, eu já vi tanta gente falando umas coisas que eu falava, gente, não é possível que essa pessoa tá falando isso pra mim. Às vezes uma pessoa super próxima, você fala, meu, o que você tá falando? Tá doida? E aí eu comecei a me cobrar muito disso. Eu falava, não, mas eu preciso ficar mais com o Gael. Aí meu trabalho virou uma bola de neve. Porque daí eu parava a cada 2 horas, eu tava fazendo uma coisa, eu ia lá e ficava lá com ele. Só que, gente, é normal a gente trabalhar o dia inteiro e não ficar dando atenção pra ele exclusiva o dia inteiro. E aí, a hora que eu parei, eu falei, meu, eu tô me cobrando por uma coisa que já é um privilégio eu estar aqui, sabe? Eu já tô vendo ele. Eu comecei a fazer home office porque quando eu engravidei, eu falei, eu vou ter ele, vou ficar 3 meses em casa fazendo home office, depois eu volto pro escritório. Só que quando ele tinha 2 meses, começou a pandemia. Aí, não voltei nunca pro escritório. Aí, eu tô de home office até hoje. E é um privilégio gigante, sabe? E aí, a gente se culpa por umas coisas, sabe? E aí tem pessoas que você ama, que estão do seu lado, que são, às vezes, pessoas que você tem uma ligação muito grande, que vão falar umas coisas pra você, que você vai falar, meu, não é possível. Essa pessoa não cabe na minha vida mais. É uma doideira isso. Você vai ver como as suas relações vão mudar, sabe? Eu tava lendo esses dias que é muito engraçado, porque as pessoas, às vezes, estão na nossa vida e a gente se distancia, porque às vezes não encaixa mais. Por exemplo, quando você tem um filho, você não tem, mas não dá pra você ficar saindo o tempo todo. Sabe? Fazendo as coisas o tempo todo. Não tem como, sua vida muda. Ir no barzinho 10 horas da noite, voltar 3 horas da manhã, não dá. Exato, não dá. E você não vai estar presente em todos os momentos. E eu tenho uma amiga que fala pra mim, depois que você tem filha, dificilmente você consegue conversar olhando olho no olho da pessoa. Porque se seu filho tá junto, você tá aqui, ó. Onde que ele tá? O que ele tá fazendo? Eu vou no buffet, levar o Gael em festa de criança. Tá no buffet, tem monitor, tá todo mundo ali. Tô do lado da porta. Não adianta. Se eu perco ele de vista, eu já começo a ficar. Porque, não sei explicar, não sei nem se é certo, mas eu não consigo. Eu fico o tempo todo, eu tô ali conversando, eu adoro as mães. Geralmente as mães da escola a gente encontra bastante. Eu adoro, a gente conversa, não sei o quê, mas eu tô sempre aqui, ó. E todo mundo fala isso. E aí você começa a ressignificar as pessoas da vida, e às vezes você gosta de uma pessoa e você cria uma relação com uma pessoa só pelo tanto que ela gosta do seu filho. É muito louco isso, porque não tem nada que vai fazer você gostar mais de uma pessoa do que uma pessoa gostar do seu filho, sabe? Genuinamente. E odiar aquela que trata ele mal. Exato. Né? Você fala, nunca pensei que eu ia odiar aquela pessoa. Não precisa ser tipo um tio da recreação, brincar, fazer tudo. Mas uma pessoa que seja carinhosa com seu filho, que se preocupe com seu filho, sabe? Sim. Uma vez eu vi uma cena, assim, inusitada, eu achei o máximo.
era no carnaval e tinha uma mãe olhando os filhos. E daí veio um pai brigar com uma outra criança. Ela falou, não, você não vai brigar com ele. O pai dele não está aqui para defender ele. E ela tomou as dores daquela criança. E assim, eu vi uma leoa ali, porque ela não tinha nada a ver com a história. E era uma criança e a criança desentendeu com o filho dele. Então era coisinha bobinha de futebol ali. E era para os dois ter resolvido. E o pai entrou. A hora que o pai entrou, a mãe, essa minha amiga, ela deu uma de leoa, falou, não, eles se resolvem, o pai dele não está aqui para defender ele. Claro, fica injusto, né? Eu achei o máximo, e é bem isso que você falou, né? A mãe dessa criança ia ter adorado ter conhecido essa pessoa que defendeu o filho dela ali, sem ninguém, assim, ela não fez aquilo para holofote, ela fez por ser mãe, né? Sim, com certeza. E às vezes assim, a gente tava exatamente numa festinha esses dias de uma amiguinha da escola do Gael, e a escola é pequena, e eles estão juntos há 3 anos, então a gente se conhece, as mães, sabe? E aí ele tava subindo alguma coisa que ela virou e falou, Gael, desce daí, não sei o quê. Daí ela olhou pra mim e ela falou, ai, posso chamar a atenção dele? Eu falei, claro que pode. Ela tá chamando a atenção pra ele não se machucar. Tudo bem. Sabe? Não tá brigando com ele sem motivo, sabe? Então é uma coisa que você também você já olha com carinho, porque você fala, poxa, ela tá olhando como se fosse filho dela. Sim. Tá se preocupando com ele. E aí isso muda muito. Tudo muda, gente, tudo. Quando você vira mãe, você entra num portal que sua vida muda completamente, é uma loucura. E falando em mudar, assim, você já sofreu algum preconceito no seu trabalho por ser mãe? Assim, conta pra gente. Até mesmo por ser mãe solteira, sei lá, alguém te cobra? Não. Muito? Nossa, muito. No trabalho não muito, de eu ser mãe solteira não. Mas assim, de pessoas que me conhecem há anos, assim, muito, nossa, completamente. As pessoas te olham de uma forma completamente diferente. E como que você lida com essa situação? Porque tem várias mãezinhas que vão assistir esse episódio e que vai se sentir desse jeito. André, eu acho assim... eu tenho 36 anos, mas eu já passei por várias coisas, sabe? E se tem uma coisa que eu aprendi é que se a gente começa a olhar o que as pessoas estão falando, hoje em dia, todo mundo fala mal de todo mundo. E isso é muito triste, sabe? Eu vejo pessoas que às vezes se relacionam e estão juntas o tempo todo, e aí eu vejo uma falando mal da outra, e a outra falando, ou ele também, não, tanto homens quanto mulheres, sabe? Eu não sei se a gente não percebe isso antes, eu não sei se na internet as pessoas começaram a ficar mais assim, porque é mais fácil a gente fazer pela internet, né? Porque falar mal, comentar... porque você não tá na cara da pessoa falando, né? Então, assim, as pessoas vão te criticar se você trabalhar, porque você deve ficar com seu filho. Se você ficar em casa, elas vão te criticar porque você é uma encostada. Porque você tem que fazer alguma coisa da vida, não dá pra você ficar dentro de casa com criança. Então, as pessoas vão te criticar porque você é casada. Mas não, todo mundo sabe que o casamento deles não é bom. Por que ela tá casada? Aí, se você se separa, as pessoas te criticam, porque você tá destruindo uma família. Nunca tá nada bom, né? Nada tá bom. Então, assim, se você se importar, você não vai fazer nada da vida. E não tem nada que seja mais importante do que você ter um lar sólido, sabe? Eu acho que quando você é mãe, você tem que estar bem, sabe? Sua cabeça tem que estar boa. Você tem que ter pessoas ao seu redor que te sustentam, sabe? E o que eu tô te falando de pessoas ao redor que te sustentam, às vezes é uma amiga que vai tomar um café com você, sabe? Ela não tá te fazendo nada além de te dar uma amizade. Te ouvindo, né? Não tá te julgando, né? Às vezes, por exemplo, você vai ficar em casa, você não vai trabalhar. Eu conheci uma moça esses dias que ela falou pra mim, eu sempre trabalhei, mas eu já tinha combinado com meu marido que a gente ia ter filho, a gente se programou, teve filho, e eu vou ficar 2 anos em casa com meu filho. E às vezes você tá ali, e a maternidade é um furacão. Eu não imagino, assim, eu nunca fiquei dentro de casa o tempo todo com o Gael. Mas, gente, deve ser muito mais cansativo do que trabalhar 15 horas seguidas, sabe? Sim, com certeza. Porque é um trabalho que não tem fim. E tem outras coisas, né? E não tem pausa. Não tem pausa. E muitas vezes não é valorizado, Não é zero valorizado. E aí a pessoa às vezes precisa sair pra tomar um café só, pra ela sair daquela atmosfera, sabe? Pra ela respirar, pra ela ver que tem gente em volta. Então, e às vezes uma amiga sua tá fazendo isso porque é o natural, não porque ela tá pensando que você de repente tá precisando.
Então, aí são essas pessoas que você tem que ter ao seu lado, sabe? Às vezes a gente se prende em relações, porque às vezes são relações que você conhece a pessoa há muito tempo. Você não precisa chegar a brigar com ela. Mas você também não precisa conviver com uma coisa que não te faz bem, sabe? Porque ninguém vive sua vida. Aí, às vezes, a gente se anula por pessoas que não fariam mesmo por você. Então, olha, eu acho que as pessoas têm que olhar pra dentro delas. Dentro de você tem que se cuidar. Cuidar da cabeça, principalmente, assim. Eu sou super a favor de terapia. Eu faço terapia desde sempre, sabe? Porque eu acho que são muito... Principalmente depois que você tem filho. São muitos desafios novos, sabe? Às vezes você não sabe lidar. Eu lembro que o momento mais desesperador da minha vida foi o dia que a gente botou o bebê conforto com o meu filho no carro, a hora que a gente saiu do hospital. Falei, gente, olha o tamanho dessa criança. O Gael ele saiu da maternidade com 2,6 kg. Ele era super pequenininho, porque ele nasceu um pouco mais cedo. Eu botei ele no carro, assim, sentei do lado dele e falei, meu Deus, agora não tem enfermeira, não tem médico, não tem nada, essa criança tá aqui. Porque a gente fica no começo, não fica? Fica. Vai lá ver se tá respirando. A gente fica com medo, porque é uma coisa totalmente nova. Então aí você vai ligar pros outros, enquanto você tem tudo isso pra cuidar, sabe? Olha pro seu filho tá bem, tá feliz. Se você tá em dúvida que ele não tá bem, que ele tá sentindo alguma coisa, absorvendo alguma coisa, procura uma psicóloga infantil, é super legal, sabe? Às vezes pra você, a psicóloga infantil é legal não só pra criança, mas também pros pais. Pra ela te orientar. Ela vai observar seu filho de uma maneira diferente. E tá tudo bem fazer isso, claro. né? Tá tudo certo. Não é por isso que você vai ser uma mãe menos mãe, né? Imagina. Você vai ser muito contrário, mais. né? Porque daí você vai entender o seu filho de uma forma diferente. É isso. E aí a gente tem medo, às vezes, de fazer isso, de ser julgada, sabe? Tudo é julgamento. Porque todo mundo julga o tempo todo. Mas vão te julgar de qualquer maneira. Não é melhor você fazer o que te faz bem? Sim, com certeza. E muito. Nossa, as pessoas me julgaram muito por N coisas. Porque eu tava com a vida toda na internet. Não tem como. Aí é aquele seguinte, né? Se você bota a sua vida na internet, você abre a porta para as pessoas poderem te julgar. Querendo ou não, você tá dando consentimento pra pessoa te julgar. Eu acho que eu já sofri bastante com isso, mas hoje em dia não. Eu acho que a gente vai ficando mais... calejada, amadurecida? Eu acho que a gente vai fortalecendo a relação com o filho, de segurança, nossa segurança, sabe? Por exemplo, eu tinha muito medo de ficar sozinha com o Gael quando eu era pequena. Eu lembro quando o Gael era pequenininho, antes de vir a pandemia, lembra da Leãozinha? Eu tinha uma enfermeira maravilhosa, porque quando eu vim do hospital, eu não conseguia amamentar o Gael. Eu amamentei o Gael no último dia, antes de ir no hospital, de sair do hospital. Eu até fiquei um dia a mais, porque as enfermeiras estavam me ajudando. Então, ele sempre mamou fórmula, e isso é outro julgamento também. Sempre mamou fórmula e peito também. E eu fiquei insistindo. Eu só fui conseguir amamentar ele de verdade com 1 semana. E aí foi que a Neuzinha me ajudou, foi assim que eu conheci a Andréa também. E foi, gente, foi uma loucura, sabe? Foi uma loucura. E eu tinha medo de ficar sozinha com ele. E aí ela ficou comigo 1 mês. E aí quando começou a pandemia, aí não dava, eu tinha que ficar sozinha com ele, não podia ficar ninguém em casa. E aí quando ela foi embora também foi outro parto. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Dá um medo, sabe? Mas hoje, por exemplo, gente, pode acontecer o que for, sabe? Posso ficar perdida na selva com o Gael, que eu sei cuidar dele. Você tem segurança, sabe? Você sabe que só você e seu filho bastam. Então aí você tem mais segurança pra lidar com as coisas. O medo é um pouco menor. Aí vai mudando os desafios, né? O que a gente tava falando de adolescência. São outros desafios. Outros. Vai passando de fase, né? Vai. É o videogame e vai passando a fase, os chefões, e aí você vai indo. E eu acho que são 2 aprendizados, sabe? Às vezes a gente tem a ilusão de que vai crescendo e vai ficando mais fácil. Mas eu acho que sempre tem desafios. É a gente que vai aprendendo, né? Exatamente. São desafios diferentes. Mas continuam, né? São preocupações diferentes. Eu já tô preocupada porque minha filha vai embora o ano que vem, vai morar fora. Então, Ai, assim... meu Deus. Eu vou falar uma coisa pra você. Meu irmão mora, olha... Acho que faz mais de 10 anos que ele mora fora. E minha mãe não é acostumada até hoje, você acredita? Eu acredito. É difícil? Ela vai pra onde? Então, ela quer ir pro Canadá. Eu espero que não. Por quê? Pelo frio?
filha única, né? Não é diferente de estar, tipo, em Florianópolis ou em São Paulo. Mãe, dá pra pular, né? Você prefere no Brasil. Exato. Entendi. E ela quer ir pra fora mesmo. Mas viu, pensa que ela podia querer ir pra Austrália. Do outro lado do mundo. Ela dá pelo menos um voo aí. Sei lá, quantas horas mais ou menos. Você sabe que isso é uma coisa que eu tava pensando muito também. É uma coisa que eu converso muito com a minha terapeuta. A gente... falam, né, que a gente cria o filho pro mundo, mas a gente não cria o filho pro mundo. A gente quer que eles fiquem perto o tempo todo. Sim. E trabalhar essa individualidade também é super importante, que é uma coisa que a gente não faz. Porque aí a gente fica todos os... Quantos anos a Yasmin tá? Com 16. A gente passou os últimos 16 anos cuidando muito, muito, muito dela. E aí você tem que começar a olhar e falar, será que eu cuidei de mim? Porque vai chegar uma hora que eles vão embora, gente. E eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo imaginar. Às vezes, eu já recusei trabalho que eu tinha que viajar uma semana, que era um trabalho super legal. Que antes de ter filho, eu já tava lá já. Só que eu falei, gente, eu não consigo ficar uma semana longe do meu filho. Eu tenho uma história muito bonitinha. Quando a Yasmin nasceu, logo no começo, assim, ela deveria ter uns 2 aninhos, eu comecei a me apresentar em congresso. E foi o primeiro congresso que eu fui me apresentar, e foi em Salvador. E daí ela ficou com o Marcelo e eu fui. E assim, aquela remoendo, né? Eu acho que eu não tinha nem 2 anos, era 1 ano e pouquinho. Aí ela pegou e falou assim pro Marcelo, eu estou com saudade da minha mamãe. Aí o Marcelo falou assim pra ela, mas você sabe o que é saudade, Yasmin? Ela falou, saudade é o que eu estou sentindo. Aí que bonitinho. Ele contou isso pra mim, adivinha o que eu fiz? Antecipei, voltei antes, porque eu tinha me planejado pra ficar um pouquinho mais lá. Falei, acabou o congresso, primeiro voo, voltei. Não tem como, né? Não tem. E daí não me apresentei mais em congresso. Isso é demais. Mas a gente tem que pensar que também... É o que eu pensei, ele ficaria bem? Ficaria, ele já viajou com o pai dele, ficou uma semana fora. Só que ele tava no hotel, tava na praia. Não tava, ele sentiu falta, mas não tanta, porque tem distração, tem várias coisas, né? Mas aí eu falei, putz, como que eu vou ficar? Eu não vou conseguir trabalhar. Eu vou ficar pensando nele o tempo todo. E, gente, eu deveria estar super acostumada. Porque eu sou separada, ele passa fim de semana com o pai dele, ele fica 3 dias longe de mim. Mas eu não costumo. A hora que eu pego ele, depois do fim de semana, nossa, é uma loucura. Ele fala que a gente fica coladinho. Às vezes ele fica bravo comigo, ele fala, não vou ficar coladinho com você. E assim, conte pra gente uma história inusitada que o Gael já fez, assim. Ai, gente, ele faz tanta coisa. Mas tem uma coisa muito doida que é pra gente perceber como não precisa de muito, né? Uma dificuldade que eu tenho é que eu não consigo tirar muitos dias pra sair com ele, levar ele pra muitos lugares. Eu sempre procuro levar ele pra um lugar diferente, mas mais nos meus fins de semana, né? Então, às vezes, no meio da semana, eu falo, tá bom, vou fazer alguma coisa com ele. Aí eu vou, tem uma coisa que ele ama. Ele ama ir no shopping, ele fala no brinquedo da ficha. E brincar nos brinquedos. Ele ama lá. Ele adora. Então, a gente vai. E aí, às vezes, eu vou lá, eu saio de lá e falo, putz, podia ter levado ele pra um lugar diferente, de repente, mas você tá tão cansada já, sabe? Aí ele sai, daí ele olha pra mim e fala, hoje foi o melhor dia da vida. Daí eu falo, é isso. Às vezes a gente não precisa, porque a gente vai nesses brinquedos, a gente brinca junto. E ele acha o máximo, sabe? Às vezes eu fui esses dias numa loja de festa, a gente comprou aqueles balões que viram cachorrinho, sabe? E aí eu vi um tutorial no YouTube e fiz vários cachorrinhos pra ele. Aí ele também, hoje é o melhor dia da vida. Eu falo, gente, eu só tô sentada aqui com ele, enrolando balão. A criatividade, da mãe publicitária, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque eu falo, gente, ele aprendeu a falar o melhor dia da vida. Ele acha o máximo que a gente tá ali só naquele momento. Acho que é essa troca, né? Mãe e filho brincando juntos. E é uma coisa que ele nunca tinha visto. Tipo, um balão torcendo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa legal dele, assim. Uma coisa que eu acho gostosa nele. Não consigo pensar em alguma coisa inusitada, assim. Deixa eu pensar. Ele faz tanta coisa. Uma palavra que ele falou, que você falou, não é possível. Sei lá. É tipo assim, eu fui atender o filho da Fernanda, ele assim, ele fez um sonzinho e ela...
Ele falou Andréia! Parece que ele tá gritando Andréia. Aí a gente falando pra todo mundo, Não é possível, vocês estão ficando loucas. Eu falei, não, as duas ouviram. Não, eu ensinei ele a mexer no meu computador. Eu tenho um notebook e eu ensinei ele a... Tem uns joguinhos, que é tipo joguinho que você tem que fazer... Ah, metade tá aqui, metade tá aqui. Tem 3 metades embaixo e 3 em cima. Você tem que juntar? Uhum. Ele agora acha que ele tá trabalhando comigo. Aí às vezes ele vem e fala, mamãe, posso trabalhar um pouco? Eu falo, pode. Aí ele vai lá e começa a fazer. É o máximo, gente. Oh. E que é legal, né? Porque Sim. ele enxerga o trabalho como uma coisa legal também. Então aí ele tem umas coisas de falar. O zelador do prédio adora ele. E ele dá aula de futebol pra criança também, no fim de semana. E assim, ele adora o Gael, adora. E aí o Gael, ele não é exatamente muito bem-humorado de manhã quando a gente vai pra escola, sabe? Aí às vezes ele passa, ele fala um oi só e entra no carro. Aí esses dias ele tava super empolgado e o zelador falou pra mim esses dias, ele falou, ai, Nubia, é tão bonitinho quando ele dá risada, né? Tipo, ele olhou pra ele e falou assim, seu Walter, você é o meu melhor amigo. Nossa, tá bom. E porque ele tava empolgado e é uma coisa trivial, né? Às vezes a gente fica tentando inventar tanto, né? Sim. E são as coisas do dia a dia. Às vezes eu fico olhando assim, eu falo, gente, eu preciso gravar essa... Às vezes ele tá brincando, eu tô só olhando assim. Eu falo, eu preciso gravar isso na minha mente, porque vai passar o tempo, né? E cresce rápido. Rápido demais. E a leveza da maternidade está justamente nisso, né? Da gente dar valor nas coisas mais simples. Mas eu acho que isso é uma leveza da vida. A gente foi criado pra pensar em etapas, sabe? Quando eu conquistar a casa que eu quero, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar o carro que eu quero, eu vou ser feliz. Na verdade, assim, você vai conquistar a casa que você quer. Só que a hora que você conquistar, provavelmente algum outro aspecto da sua vida não vai estar bom. Nada tá perfeito. Tem sempre alguma coisa que não tá. Eu acho que a gente tem que olhar mais pro dia, sabe? Às vezes eu olho ele brincando, às vezes eu tô cheio de problema, sabe? Sou com problema no trabalho, coisa pra resolver, conta pra pagar, mas eu paro e falo, gente, olha o que eu tô vivendo. Meu filho tá aqui sentado com saúde, sabe? A gente tá na nossa casa, tá tudo bem. A gente, na correria, a gente não olha essas coisas. Eu comecei a olhar muito mais porque ele começou a crescer. E aí eu comecei a esquecer como que era quando ele era pequeno. Aí eu olhei e falei, gente... Aí eu comecei a ver foto e falei, gente, eu não lembro. Porque a gente esquece as coisas. Eu não lembro como era a minha rotina quando ele era nenê. Sabe o que eu fiz quando a Yara era pequena? Diário. Ai, menina. Eu fiz um diário. Boa. E o meu arrependimento, Fer, foi que em uma certa etapa eu parei. Então, assim, o começo é muito bonitinho, porque é coisas que você vai esquecer. E daí tá lá, e ela vira e mexe, a gente pega e lê o diário. E assim, eu me arrependi muito, porque foi um curto período, não fiz por muito tempo. E é uma coisa muito bacana, você escrever as coisas assim, inusitada, algo que aconteceu. Nossa, e a gente lembra, né? Se você escreve, você lembra, puxa na memória. Nossa, faça isso. Aproveita que você tem tempo. É muito bom. Quando começou a falar, as primeiras coisas que falou. Andréia foi a primeira. Tava é uma lá coisa fazendo... doida, porque assim, o meu filho, ele é um bebê de pandemia, ele demorou pra falar. Ele começou a falar direito, mesmo ele tinha quase 3 anos. E aí, pra gente entender o que ele falava realmente. Tanto que ele faz fono até hoje, que é um problema, gente, de crianças de pandemia. Não tem como, sabe? Máscara, a gente pensa que não, mas prejudicou muito o aprendizado deles. E não tinha contato, né? Não com tinha. Outras crianças Não também, tinha. né? Imagina meu filho, eu não tenho... A minha família não tá aqui. Minha família aqui em Itu é eu, minha mãe e minha irmã. Minha família tá toda longe. Então não tem muita criança. Ele convivia mais com as crianças de amigos ou ele não tava na escola ainda, né? Dos amigos. Mas ele não teve isso. Porque ele tinha 2 meses quando começou a pandemia. A gente ainda tava dentro de casa. A gente não recebia visita. Eu ia esperar dar 3 meses. Eu nunca usei lembrancinha de visita, por exemplo. Porque ele tava dentro de casa. Aí ele ficou 2 anos dentro de casa. Imagina uma criança que ficou 2 anos dentro de casa chegar na escola e ver que existe um monte de criança igual a ela. Um monte, assim, ó. Existe um universo fora de casa. Pessoas sem máscara. Imagina a loucura que deve ter sido a cabeça dessas crianças. Às vezes eu fico pensando, gente, deve ter sido uma loucura quando ele chegou na escola. Porque ele não convivia
mal convivia com adulto, criança, então era super pouco. Porque criança ainda que lambe o negócio, bota a mão na boca, não vivia, a gente não deixava conviver muito. Então imagina a loucura que foi. Foi... Nossa Senhora. Não, mano. Minha mãe fala pra mim, ela fala, você já pensou que seu filho vai estudar isso na escola? Exatamente. A gente não entende. Você lembra dos vídeos das cidades vazias? A gente vivia um momento Sei surreal, lá, surreal. assim. Histórico real. Imagina, em 2019, 20, nem lembro quando começou a pandemia, 20? 2020. E contando isso na aula de história, gente com, sei lá, 60 anos, você falar, meu Deus, eu vivi isso. A gente viveu acabar a gasolina. Se a gente for falar, lembra? né? Lembra antes de entrar, antes de começar a As quarentena filas. mesmo? As filas. É doideira. As pessoas mudaram muito. E foi esse lance de a gente aprender a conviver, né? Sim. A gente teve que se olhar. Aprender a ficar sozinho. Eu sou... adoro ficar sozinha. Nossa, adoro. Silêncio, sabe? Ficar sozinha em casa. Mas é o meu perfil. A maioria das pessoas não gosta. Não gostam. Gosta de movimento, de barulho. Então é difícil. Imagina uma pessoa que não gosta de ficar sozinha, ter que ficar na pandemia, trancada dentro de casa. Ai, ficaram loucos, né? Loucos. Que aí é a hora de se olhar, né? E muitas pessoas não conseguiram, né? Mesmo assim, com esse enclausuramento, não conseguiram. Mas como tudo tem um lado ruim e um lado bom, até na pandemia a gente tirou muito Sim, isso, né? com Das certeza. pessoas conseguir enxergar, conseguir se interiorizar, conseguir olhar para si mesmo. Foi a partir o grande... Quando eu pedi para você deixar falar qual foi um grande conquista, foi o home office, que veio a partir da pandemia, né? Antes então, não existia, assim, né? Não, e saúde, gente. A gente não olhava pra saúde. Não dava valor. Então, nem tudo tem, né? Tudo tem o Sim. bom e o ruim, né? E pra gente finalizar, a gente já está indo finalizando. Núbia, deixa agora uma mensagem para todas as mãezinhas que, assim como você é uma super mãe, empreendedora, como lidar com a maternidade associando tudo isso? Eu acho que o mais importante é respira. Vai dar tudo certo. É uma loucura. Todo mundo passa por isso. Todo mundo... Ninguém fala, na verdade, sobre isso, eu acho, né? A maternidade é uma coisa muito louca. Quando você tem um filho, seus hormônios estão muito doidos e você não se culpe se você não estiver feliz 90% do tempo, sabe? Às vezes a gente tá desesperado, às vezes dá uma tristeza. A gente tá aprendendo, tá todo mundo aprendendo. E a gente dá conta de tudo. Todo mundo fala, ai, como que faz pra lidar com tudo? A gente dá conta. A gente tem que encontrar o ritmo. Às vezes a gente se espelha no outro, mas a rotina do outro não se encaixa na nossa. Então eu acho que o mais importante é você olhar pra dentro da sua rotina e da sua casa de como você vai dar conta das coisas. Mas dá conta, todo mundo dá conta de tudo, gente. Mulher dá conta de tudo, sabe? A gente se vira nos 30, a gente fica doida de vez em quando, mas dá tudo certo. E tá aí, ó. Tanta gente com filho, não é? Sim. É uma coisa maravilhosa, assim. Maternidade é uma loucura. É insano. É padecer no paraíso. Mas é muito bom. É muito. Não tem como explicar, né? Se você não passar por isso, não tem nada... Até porque é diferente de um pro outro, né? A gente não tem como comparar. Eu acho que esse é o nosso maior problema. A gente comparar, sabe? Acho que cada um tem que tentar viver da maneira que é melhor pra você. É isso, acho. Obrigada, Núbia. A gente quer agradecer. Foi super legal estar com você. Você dividir tantas coisas com a gente. Eu acho que várias mãezinhas vão se inspirar. E depois a gente vai deixar o Insta da Núbia. Com certeza vão virar clientes de várias lojinhas também, assim como eu. E é isso. Muito obrigada por toda essa troca. Eu tenho certeza que muitas mães vão se inspirar em tudo que você falou, em cada palavra inspiradora. Se olhar para dentro, ver que elas são capazes de tudo, da organização, porque tem mães que não têm apoio. E foi o que você falou, dá tudo certo. No final, se tem 1, 2, 5 filhos, do jeito dela dá certo, né? Então, foi um recado
bacana. E eu tenho certeza que vai sair só coisa positiva vendo você. Obrigada pelo convite, gente. Imagina. Tagarelando.